são das unidades 4 e 5 do livro. Então, na unidade 4, nós vamos explicar um pouquinho sobre os textos argumentativos. Na verdade, a unidade 4 é uma continuação da unidade 3, finalzinho da unidade 3 do livro. Então, aqui, argumentar por escrito a elaboração de um artigo de opinião. Tá bom? Vamos ler aqui o tema, pessoal. Temas: 1. O planejamento do artigo de opinião. 2. A revisão do artigo concluído. Nesta unidade, você produzirá um artigo de opinião. Para tanto, retomará todos os conteúdos discutidos na unidade 3. Relações de semelhanças e diferenças entre notícia e artigo de opinião. Tipo de questão discutida em um texto de gênero. O papel que o contexto de produção assume na orientação do artigo, a diferença entre opinar e argumentar, tipos de argumentos que podem ser utilizados, a organização interna de um artigo de opinião e sua orientação argumentativa, tá? Então, assim, quem viu lá na unidade 3, nós vimos argumentos de evidência, argumentos de exemplificação, argumentos de causa e consequência, entre outros, tá bom? Então, aqui, nesta unidade, na unidade 4, ele vai explicar um pouquinho como vocês devam, né, fazer um texto, uma redação, um texto por escrito, e daí vocês vão colocar um dos argumentos para deixar o texto mais formal e argumentativo, tá? Na página seguinte, mas o que é mesmo necessário para fazer para escrever um artigo de opinião? Vamos ler aqui no primeiro parágrafo. Contudo, o que foi discutido na unidade 3, lembra que eu falei? Unidade 3, é possível dizer que elaborar um artigo de opinião requer, pelo menos, que você realize as ações apresentadas a seguir. Quais são essas ações, professora? Recupere o contexto de produção definido para o texto, ou seja, retome as informações relativas a para quem o texto será escrito, qual a finalidade do texto, onde o texto vai circular e em que veículo será publicado, de que lugar social você escreverá o texto. Você deve utilizar essas informações para orientar a escrita do seu texto, selecionando os argumentos mais adequados para convencer o interlocutor previsto, escolhendo a linguagem que considerar mais indicada para esse interlocutor. Compreender o que você vai dizer e também para convencê-lo na sua posição, pensando na extensão mais apropriada para o texto, levando em conta o veículo em que será publicado, definindo movimentos argumentativos que você considerar mais adequados para suas intenções, e também para convencer o interlocutor entre seus aspectos. O que você deve definir? Suponhamos que você esteja escrevendo um texto e você queira citar exemplos. Então, você vai usar um exemplo, um argumento de exemplificação. Por exemplo, vejam os exemplos de muitas cidades, né? Que a gente já tem lá no argumento do livro 3. Argumento de exemplificação. Campinas, São Paulo, Campina Grande, Rio de Janeiro. Então, eu estou citando exemplos de cidades que eu posso citar alguma coisa. Por exemplo, eu vou citar esses exemplos porque eu citei alguma coisa lá atrás. Então, se lá atrás eu falei algo dessas cidades, eu posso citar como exemplo. Então, eu uso um argumento de exemplificação. Ou causa e consequência se houver alguma causa. Na próxima página, aqui, selecione também os argumentos contrários que você criticará no texto, refutando a posição do seu opositor. Elabore um plano para o seu texto definindo e organizando a maneira como você contextualizará a questão controversa que vai discutir, tá bom? Opa, saiu aqui da página. A ordem que você apresentará a sua posição, se logo no início do texto ou se depois, você escolhe aí onde vocês querem incluir os argumentos, tá bom? O modo como terminará o texto, o título seja representativo, na questão polêmica em discussão, na posição que será defendida no texto, um título que possa interessar o interlocutor. Redija o texto tomando os seguintes cuidados. Use como referência o contexto de produção, definindo o plano elaborado para o seu texto, consultando-os durante a redação. Então, sempre faça uma revisão, tá bom? Todos os parágrafos aí que vocês utilizarem, tá, pessoal?
Na página seguinte, né, continuando aqui, o que você vai acrescentar, né, então continua aqui. Esse texto aqui, ó, deixa eu voltar aqui embaixo, olha, a sociedade tolera agressão sexual às mulheres? Sim, é um texto de jornal, na verdade foi tirado do jornal Folha de São Paulo e pertence ao IPEA. Então, vocês vão ler, tá, ó, sobre os resultados da pesquisa do IPEA, o jornal Folha de São Paulo publicou no dia 5 de abril de 2014 um texto a seguir. Leia-os, pois assim você vai ampliando o seu repertório. Então, vocês vão ler o texto, ver que tipo de argumento que utilizou e vão responder, tá? Aqui, nessa unidade 4, vocês vão ter vários textos e todos esses textos vão orientar interpretação de texto, argumentação. Então, vocês vão ter isso no finalzinho, tá? Então, você tem um glossário, as palavras mais difíceis podem ler. Aqui, ó, chocar, ovos de serpente, tá? Vocês vão ler para saber o que significa. Aqui nós temos as perguntinhas. Peraí, voltando aqui. As primeiras escolhas no próprio artigo. Então, eu estou fazendo um resumo da unidade 4, que vai explicar um pouquinho sobre como vocês devem elaborar um artigo de opinião. É importante que vocês leiam todos os textos e depois respondam as perguntas das atividades. No finalzinho, vocês podem conferir lá na hora da checagem, tá? Então, aqui nós temos algumas perguntas. Vocês, por gentileza, respondam as perguntas, porque isso vai ajudar muito na interpretação do texto. Qual será a questão controversa a ser discutida no artigo? Que posição você defenderá diante dessa questão? E assim por diante. Vão respondendo aí, tá, pessoal? Então, finalizamos aqui a unidade 4. Na unidade 5, 2 estudos. Contos fantásticos e recursos de organização interna do texto. Tá, vocês precisam ter em mente o que é um conto fantástico. Precisam saber isso e também precisam saber o que é um paralelismo. Os principais temas aqui do conto. Olha, o conto fantástico é um tipo muito especial de literatura, e o paralelismo, um recurso linguístico para sequenciar as ideias no texto, tá? Introdução. Nesta unidade, oferecerá a você, estudante, algumas referências a respeito da literatura fantástica no Brasil e no exterior, apresentando-lhe escritores relevantes na área. Para isso, você lerá um conto e analisará suas características específicas, pontuando semelhanças e diferenças em relação a outros tipos de conto, com vistas e ampliar o seu repertório relativo à arte literária. Além disso, esta unidade tem também como objetivo lhe propor a revisão dos aspectos tratados ao longo do volume, como algumas estratégias textuais, os efeitos do sentido que criam e especialmente os recursos relativos ao paralelismo. Que eu leio um pouquinho rápido, às vezes eu dou uma gaguejadinha, mas tá tudo bem. Então, aqui, contos fantásticos, tá? O que é literatura fantástica? Qual é a sua especificidade? De que maneira os contos fantásticos se diferenciam dos demais, tá? São perguntinhas que vocês têm que ler para saber. Então, aqui, os contos fantásticos, entre os demais contos. A literatura fantástica tem sido foco de muitos estudos. A tentativa de defini-la passa por diferentes perspectivas. Uma delas corresponde a uma caracterização bastante ampla, que inclui todos os contos que possuem uma trama que criam um universo não correspondente à realidade vivida pelas pessoas, sendo orientado por regras diferentes. Essa perspectiva inclui, na categoria de literatura fantástica, os contos de fadas, contos maravilhosos, contos de terror com elementos sobrenaturais e até mesmo contos de ficção científica. Isso porque a lógica das suas histórias pode depender de elementos diversos que não são condizentes com a realidade. Então, gente, é isso, tá? Contos fantásticos, certamente, os contos fantásticos, eles rompem com a lógica da vida real. Então, tudo que sai da cabeça, que rompe com a lógica da vida real, é uma ficção, é um conto fantástico, tá bom? Não condiz com a realidade. Depois disso, vocês terão esse conto aqui, ó, A Casa Tomada. O que é importante saber toda vez que vocês leiam uma história? O nome do autor, o título e a fonte. Então, esse conto aqui, A Casa Tomada, conta a história. Esse conto, a princípio, é um conto fantástico, tá bom? Já para vocês saberem. Nós temos um outro conto fantástico, depois vocês vão ler lá no livro, tem vários outros contos, né? Do Edgar Allan Poe, esse daqui é do Júlio Cortázar. Então, esses contos, eles têm uma trama não condizente com a realidade. Esse conto aqui conta a história de 2 irmãos que viviam numa casa, herança de família, e eles começaram a ver algo sobrenatural dentro da casa. Conforme eles iam vendo espíritos na cabeça deles, eles iam trancando os cômodos da casa, tá? Então, eles foram ficando isolados.
Esse conto se passou na era Perón, na Argentina, e naquela época, pelo que eu li, né, entendi um pouquinho deste conto, vocês também vão entender, o país passava por um momento difícil na época da política, e aí esse autor, ele resolveu escrever esse conto, e algo sobrenatural aconteceu aí. Então, vocês vão ler para tentar responder as perguntinhas do conto, tá? Ó, tem aqui, ó, atividade 1, 2 e 3, como sempre. Tem essa parte aqui da Penélope, ó. Penélope foi uma heroína da mitologia, foi casada com Ulisses. O que tem a ver a personagem Penélope com a Irene da Casa Tomada? Tem alguma coisa a ver? Com certeza tem. Vocês vão ler e descobrir, tá bom? Chegamos aqui ao paralelismo. O que é o paralelismo? É uma sequência linguística, olha lá em cima, olha gente, aqui, ó. Paralelismo é um recurso linguístico para sequenciar as ideias no texto. É uma repetição. Então, aqui embaixo, olha, eu tenho, aqui, ó, elas trouxeram o piano para casa, embaixo. Eles trouxeram o violoncelo para casa. Eu quero juntar as duas frases. Como as frases ficarão? Tem que tirar alguma coisa que repita, não é? Elas trouxeram o piano para casa. Então, trouxeram está repetindo duas vezes. Então, como ficará essa frase? Aqui, ó. Elas trouxeram o piano para casa e o violoncelo. Então, terminou aí a repetição. Se o paralelismo é a sequência linguística, eu posso sequenciar de uma forma diferente, tá? Aqui, essa outra repetição. O próximo secretário pode dar continuidade ao programa. O próximo secretário pode interromper o programa imediatamente. Estou repetindo. Próximo secretário, próximo secretário. Então, eu quero tirar essa repetição. Então, como ficará a frase? O próximo secretário tanto pode dar continuidade ao programa quanto interrompê-lo imediatamente. Tá? Então, não existe um modo só de escrever, existem várias formas. Vocês podem usar essa tabelinha no final da unidade 5, aqui, ó, pares correlativos. Vocês poderão acrescentar todos esses pares aqui, ó, nas frases que são repetidas. Tanto, quanto mais, seja, hora, primeiro, segundo, por um lado, por um outro. Por exemplo, se eu quiser usar aqui por um lado, por um outro. Então, aqui, aquela frase lá, olha, voltando. O próximo secretário, por um lado, pode dar continuidade ao programa e por outro, né, por outro lado, pode interrompê-lo imediatamente. Aqui, vamos usar esse daqui, ó, primeiro e segundo, tá? A atitude foi muito indelicada. Primeiro, porque estava em ambiente de trabalho. E segundo, porque criou um constrangimento enorme para os convidados. Então, vamos colocar esse primeiro e esse segundo aqui. Aonde? Nessa frase aqui, ó. Então, aqui. O próximo secretário, primeiro, pode dar continuidade ao programa. Segundo, pode interromper o programa imediatamente. Então, não existe um modo só de escrever, tá? Vocês podem, foi o que eu falei, vou repetir, utilizando essa tabelinha, vocês podem ir acrescentando da forma que ficar melhor, tá? Respondam aqui, ó, as perguntinhas das atividades, confiram o gabarito, e é isso. Uma boa aula para todos vocês. Finalizamos aqui.